Segundo Reis. Melahim Bet. Capítulo 9. Alisha, o profeta, chamou então um dos filhos dos profetas e disse-lhe: Prenda sua veste na cintura, pegue este frasco de óleo e vá depressa a Ramote Gileade. Quando chegar lá, procure Iaua, filho de Jeosafá, filho de Ninsi. Então entre, e faça-o levantar-se do meio dos seus irmãos, leve-o à sala mais reservada. Pegue o frasco de óleo, despeje esse óleo na cabeça dele e diga: Assim diz Iau: Estou ungindo você como rei sobre Ishau. Depois abra a porta e fuja sem demora. Assim, o ajudante do profeta foi a Ramote Gileade. Quando chegou, os chefes do exército estavam sentados ali. Ele disse: Chefe, tenho uma mensagem para o amo. Iaua perguntou: Para qual de nós? Ele respondeu: Para o amo, chefe. Portanto Iaua se levantou e entrou na casa. O ajudante despejou o óleo sobre a cabeça dele e lhe disse: Assim diz Iau, o criador de Ishau: Estou ungindo você como rei sobre o meu povo, sobre Ishau. Mate-os da casa de Acabe, seu amo, e eu vingarei o sangue dos meus servos, os profetas. De todos os meus servos que morreram às mãos de Jezabel. Todos os da casa de Acabe morrerão, e eliminarei em Ishau todos os do sexo masculino da casa de Acabe, incluindo o desamparado e o fraco. Vou fazer com a casa de Acabe o mesmo que fiz com a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e com a casa de Baasa, filho de Aías. Quanto a Jezabel, os cães a devorarão no terreno em Jezeel, e ninguém a enterrará. Então ele abriu a porta e fugiu. Quando Iaua voltou para junto dos servos do seu amo, eles lhe perguntaram: Está tudo bem? Por que aquele louco veio falar com você? Ele lhes respondeu: Vocês conhecem esses homens e o seu tipo de conversa. Mas eles disseram: Você não está falando a verdade. Conte-nos, por favor. Então ele respondeu: Foi assim e assim que ele me falou, e também disse: Assim diz Iau: Estou ungindo você como rei sobre Ishau. Em vista disso, cada um pegou rapidamente seu manto e o estendeu nos degraus diante dele. Eles tocaram a buzina e disseram: Iaua tornou-se rei. Então Iaua, filho de Jeosafá, filho de Ninsi, conspirou contra Jeurão. Jeurão tinha estado em Ramote Gileade com todo Ishau para defendê-la de Azael, rei da Síria. Mais tarde, o rei Jeurão voltou a Jezeel para se recuperar dos ferimentos que os sírios lhe tinham causado quando lutou contra Azael, rei da Síria. Iaua disse então: Se vocês concordarem, não deixem ninguém escapar da cidade para ir contar isso em Jezeel. Então Iaua subiu no seu carro de guerra e foi a Jezeel, visto que Jeurão estava lá de cama por causa de seus ferimentos. E Acasias, rei de Alda, tinha ido visitar Jeurão. Quando o vigia que estava na torre em Jezeel viu Iaua com seu grande número de homens se aproximando, disse imediatamente: Estou vendo um grande número de homens. Jeurão disse: Chame um cavaleiro e envie-o ao encontro deles para perguntar: Vocês vêm em harmonia? Portanto, um cavaleiro foi ao encontro dele e disse: Assim diz o rei: Vocês vêm em harmonia? Mas Iaua respondeu: O que você tem a ver com a harmonia? Vá para trás de mim. E o vigia informou: O mensageiro chegou até eles, mas não voltou. Então o rei enviou um segundo cavaleiro, que, ao chegar a eles, disse: Assim diz o rei: Vocês vêm em harmonia? Mas Iaua respondeu: O que você tem a ver com a harmonia? Vá para trás de mim. E o vigia informou: O mensageiro chegou a eles, mas não voltou. Pelo modo de guiar o carro de guerra, deve ser Iaua, neto de Ninsi, pois ele guia como um louco. Jeurão disse: Prepare o meu carro de guerra. Assim, prepararam o carro de guerra dele, e Jeurão, rei de Ishau, e Acasias, rei de Alda, saíram, cada um no seu carro de guerra para encontrar Iaua. Eles o encontraram no terreno de Nabote, o jezreelita. Assim que Jeurão viu Iaua, ele perguntou: Iaua, você vem em harmonia? Mas ele respondeu: Como pode haver harmonia enquanto continuam a prostituição e as muitas feitiçarias da sua mãe Jezabel? Imediatamente Jeurão deu meia volta com seu carro de guerra para fugir e disse a Acasias: Acasias, isso é uma traição. Iaua pegou o arco e atirou uma flecha, atingindo Jeurão no meio das costas, de modo que a flecha lhe atravessou o coração e ele caiu no seu carro de guerra.
Iaua disse então a Bidkar, seu oficial: Pegue-o e jogue-o no campo de Nabote, o jezreelita. Lembre-se, eu e você guiávamos carros de guerra atrás de Acabe, o pai dele, quando o próprio Iau proferiu contra ele a seguinte proclamação: Tão certo como eu vi ontem o sangue de Nabote e o sangue dos filhos dele, eu lhe retribuirei neste mesmo terreno o que você fez. Diz Iau. Portanto, pegue-o e jogue-o no terreno, segundo a minha palavra. Quando Acasias, rei de Alda, viu o que estava acontecendo, fugiu pelo caminho da casa do jardim. Mais tarde, Iau o perseguiu e disse: Matem-no também. Assim, feriram-no enquanto estava no carro de guerra, subindo a Gur, que fica junto a Iblião. Mas ele continuou fugindo para Megido e morreu lá. Seus servos levaram-no então num carro de guerra e ao Shalaim e enterraram-no com seus antepassados na sua sepultura, na cidade de David. Foi no 11º ano de Jeurão, filho de Acabe, que Acasias tinha se tornado rei sobre Alda. Quando Iaua chegou a Jezeel, Jezabel ficou sabendo disso. Então ela pintou os olhos de preto, enfeitou a cabeça e olhou pela janela. Assim que Iaua entrou pelo portão, ela disse: Será que Zinri, que matou o seu próprio amo, se saiu bem? Ele levantou os olhos para a janela e disse: Quem está do meu lado? Quem? Imediatamente 2 ou 3 oficiais da corte olharam para ele, lá embaixo. Ele disse: Joguem-na para baixo. Então eles a jogaram. O sangue dela espirrou na parede e nos cavalos, e ele a atropelou. Então ele entrou, comeu e bebeu. Depois disse: Peguem esta maldita e enterrem-na. Afinal, ela é filha de rei. Mas, quando foram enterrá-la, não acharam nada, a não ser o crânio, os pés e as mãos. Então voltaram e lhe contaram isso. Ele disse: Isso cumpre a palavra de Iau, que ele falou por meio do seu servo Eliau, o tisbita. No terreno de Jezeel, os cães comerão a carne de Jezabel. E no terreno de Jezeel, o cadáver de Jezabel se tornará como estrume sobre os campos, para que não se diga: Esta é Jezabel.